dos 2 anos para cá, agora com as redes sociais, que era uma área que eu não entrava e que eu fiquei impressionado como ela é fundamental. Aliás, tudo, desde a rádio, que eu sou apaixonado por rádio, através da TV e as redes sociais. Desculpa já adiantar um pouquinho, mas só para você entender, é um modo de como atingir as pessoas. Eu não posso esperar que a pessoa venha até mim. Eu tenho que ir até ela. Essa era a ideia de São João Paulo II. E com ardor missionário. Eu não posso perder nunca esse ardor. Sem ardor, você não faz nada. Olá! Tudo Boa bem, noite. Padre Marcelo? Tudo bom? Desculpa só, eu estava aqui acertando o celular, aqui o lugar, Não tem problema, que é não tem especial. problema. Marcos, estamos aqui. Muito prazer estar falando com o senhor. Realmente a gente já tem uma proximidade de muito tempo, porque o pessoal que não sabe, né, isso vai ser gravado, vai transformado numa websérie, mas o Padre Marcelo Rossi é um dos grandes campeões do IBEST. Ele foi um dos pioneiros da internet do Brasil. E muito antes do que as pessoas começaram a falar do uso da internet para difundir a palavra, o Padre Marcelo já tinha essa visão. Então, eu já acompanhava, é um prazer estarmos falando aqui pela primeira vez. Vamos ver se a gente consegue passar boas informações, né, para o nosso público. Por favor, Marcos, eu estou aqui com muito carinho com vocês. Eu não sei se você quer no ar ou não, mas eu sempre gosto de começar com oração e terminar com oração. Se for possível, eu agradeço. Podemos? Está aqui um lugar para mim especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesse período de pandemia, eu peço a todos que estão nos acompanhando e vão acompanhar muita prudência, sabedoria e alegria. Porque com a alegria nós vamos vencer essa pandemia, estamos vencendo, e com a vacina que virá logo, logo, eu peço a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre todos, obrigado por estar aqui, Marcos, poder dividir com vocês esse trabalho de evangelização. Muito bom. Eu tenho aqui, obviamente, acho que todo mundo do Brasil conhece o senhor, mas eu trabalhei um pouquinho para pensar um pouco, né, o que a gente pode falar, o que pode conversar. E antes de falar algumas coisas que eu vou pedir desculpa por perguntar sobre sua história um pouquinho, para dividir com todo mundo, mas eu queria fazer uma observação interessante, porque o meu trabalho é de entender as iniciativas, as pessoas, as personalidades. E eu cheguei a 2 conclusões interessantes que talvez o senhor vá gostar de saber. A primeira é o seguinte: eu cheguei a uma conclusão que não é definitiva, mas está quase lá, que o Padre Marcelo Rossi foi o maior criador de conteúdo digital das últimas décadas. Olha que interessante. Bem, você está falando, eu sou apenas... Eu gosto de fundo do coração, eu sou uma formiguinha. E eu admiro a formiguinha, e vou explicar por quê. A formiguinha, você não dá nada por ela, mas é mais forte que o elefante. O elefante não consegue carregar 10 vezes o peso que ela carrega. E um detalhe, ela compartilha, que é o que eu acho lindo na internet e nas redes sociais. Que é essa dinâmica de partilha e compartilhar. Quando você compreende isso, essa linguagem é fantástica. Pois é, mas é uma formiguinha com essa força e ela é trabalhadora, porque ela está dia a dia, ao longo de décadas, fazendo o seu trabalho. Então, a soma disso, a soma desse conteúdo que o senhor propiciou para todos, para os brasileiros, para todos, é realmente impressionante. E a segunda coisa que eu cheguei à conclusão é a seguinte: existem muitas pessoas famosas, o senhor naturalmente é uma pessoa muito famosa, mas existem muitas pessoas famosas, mas nem todas, são muito poucas as pessoas famosas que fazem do seu trabalho a divisão de visão, de informação, de conhecimento, de ensinamento. O senhor faz isso desde o início, quando começou a aparecer. E aí a segunda conclusão é: eu acredito que o senhor tenha sido o primeiro influenciador digital do Brasil. Olha que interessante. Se usar a palavra pioneiro, não, eu acredito que eu sou, voltando, um apaixonado, uma saudade, amo o nosso querido Papa Francisco. Depois eu vou comentar um detalhe
que muitos não têm noção, quem que você segue? Muitos me perguntam, mas depois. Vou voltar, como você está falando, lá da década passada, São João Paulo II. Eu tive a graça de ter 4 encontros com ele, aliás. E o primeiro, Marcos, já encontrou uma pessoa, você quer falar tanta coisa e você não consegue. E ele, eu lembro até a primeira vez, eu tinha 2, 3 anos de padre, a primeira vez tinha 1 ano de padre. Na outra vez, foi em 97, ele estava aqui no Brasil, eram vários sacerdotes, ele lançou um desafio. Então, para quem não sabe, ele veio aqui para o encontro das famílias e dizia: padres, como ir ao encontro dos fiéis? Foi aí que eu pensei, meu Deus, eu já sou apaixonado, não tenho nenhuma formação nessa área, é coração, tá? E confiança, mas eu sou formado em educação física, fiz filosofia e teologia, mas a importância de falar com o coração. E algo que, Marcos, que eu quero, é um lema na minha vida: menos é mais. Quando você compreende isso, menos é mais, Deus vai operando. E aí o Papa dizia, como atingir as pessoas, né, nesse menos é mais. E aí veio a ideia, por que não? Na época, você imagina um sacerdote, como não foi fácil aquela época, o que eu sofri entrando no mundo laico, que até então nunca um sacerdote tinha entrado em programas de televisão, sem perder a identidade sacerdotal. Eu sou padre. Levando isso, eu não sou artista, desculpa, padre falou isso, pop, eu não sou, eu sou padre, que ama Deus, que tem uma missão, essa missão, levar um diálogo, não sou fanático, quantos irmãos evangélicos, o diálogo interreligioso, então poder levar essa palavra e aquilo que eu creio, o amor, né? Nesse menos é mais, levar, como eu disse, eu estava fazendo a oração, nós estamos nessa pandemia, como é importante ter prudência, sabedoria, mas uma coisa, Marcos, não sei se você percebeu, as pessoas estão tristes. Eu passei por uma depressão, então eu sei o que é isso, a importância da alegria, poder levar essa esperança. Então essa é a minha missão, que não é de agora. Teve um momento que eu perdi o foco, acontece, a gente pode até conversar sobre isso, mas graças a Deus, esse ardor de formiguinha. E detalhe, só que a formiguinha, ela não trabalha para ela. A formiguinha trabalha em prol do formigueiro e do reino, entre aspas, que é Jesus. Muito bom. E o senhor deu uma pequena... Opa! O senhor é uma pessoa muito humilde, naturalmente, faz parte disso, né? E agora, uma coisa muito interessante o senhor falou do Papa João Paulo. E eu fico imaginando como o senhor sentiu, ele é uma pessoa iluminada, mas eu soube que o senhor, antes de entender sua vocação, teve uma admiração pelo João Paulo, vendo uma série sobre ele. É verdade isso? Detalhe, o Papa esteve aqui pela primeira vez em 80. Uhum. Eu tinha 13 anos. Ele estava no Campo de Marte, minha família tinha um apartamento lá. E era só entrar na janela para olhar o Papa. Sabe o que eu fiz? Palavra cruzada. Não fui, minha família toda estava lá. Você vê como o mundo é pequeno. Como Deus muda. De repente, a vida dele mexeu muito com a minha vida. Principalmente na minha volta à igreja. Então ele teve uma influência muito grande, muito forte para ser padre. Isso. Eu soube que ele fez um pedido para o senhor também. Ele pediu para o senhor ajudar na divulgação do papel da Maria e o senhor conseguiu a realização de um filme sobre Maria, não foi? Na verdade, eu tinha prometido ir em todos os meios de comunicação. Alguém chegou e falou, padre, falta um meio. E falou assim, falta o filme. E eu falei, mas filme? Seria mais complicado. Eu sei a minha missão. E aí teve o filme de Maria. E eu tive, aí foi a única vez que eu consegui falar com ele. Olha como o mundo... Marcos, lembra que eu falei que os 4 encontros? Eu, entre aspas, entendo que eu vou falar aqui. Hoje nem tem isso, mas eu entreguei para ele o primeiro DVD pirata, porque ninguém tinha ainda. Não é pirata, era o primeiro, né? Então, o filme Maria, Mãe do Filho de Deus, e a alegria dele. Aí eu consegui falar, só que ele já estava quase no finalzinho, né? Mas nos recebeu, e o sorriso dele fala tudo. Eu imagino. Agora, a gente vê os altos e baixos, né? Porque o senhor,
teve assim, um destaque muito grande, né? Assim, o senhor começou, eu acho que 3, 4 anos depois, já era o campeão de vendas, o disco mais vendido do Brasil. Aliás, parênteses, todo mundo já falou, o senhor é o maior vendedor, um dos maiores vendedores de música, maior vendedor de livros, e sempre trazendo a palavra do Senhor. Mas foi muito rápido, né? Então, aí o senhor aparece na frente do Papa, ele entende como muito positiva, te dá uma missão de você ajudar em parar com a diminuição de fiéis, para ajudar no crescimento de novo, né? Que é algo que o senhor podia fazer com a sua força. E aí eu entendo que teve um momento, e a gente vai falar como são os desafios da vida, né? O senhor sabia que estava fazendo um excelente trabalho, só que existia resistência, né? Vamos dizer, todo mundo não pensava igual. E aí você tem um momento de um Papa, João Paulo II, que te dá o apoio, aí vem o segundo Bento, que num primeiro momento talvez nem deixaram ele dar, não foi isso? Não deixaram o senhor se aproximar, e ele reconheceu depois, isso que eu achei muito legal. Algum pouco tempo depois, o senhor ganhou um prêmio como um evangelizador moderno. Então, a igreja, em 2010, isso foi muito interessante, né? Ela parou para entender o que o senhor estava fazendo, que era tão diferente, uma maneira tão moderna. E eles, mesmo sendo pessoas assim, não tão próximas da tecnologia, entenderam que o senhor estava fazendo um trabalho e te deram um prêmio muito interessante. Não foi verdade isso? Vamos colocar um pouquinho para vocês entenderem. Quando eu conheci o Papa Bento XVI, que é o cardeal Ratzinger, eu lembro a primeira vez que eu estive com o Dom Fernando. E ele foi visitar os dicastérios. E eu fui justamente quando ele falou, cardeal Ratzinger, eu falei, meu Deus, eu não vou não. Olha que interessante. Quando eu fui justamente para entregar o filme a São João Paulo II, você sabe que eu fui nos outros dicastérios, fiquei no meu lugar. Nesse, ele fez questão, como nós estamos agora conversando, sentou do nosso lado, como cardeal, conversou, soube do filme, a missão. Ele foi professor junto com o meu bispo, Dom Fernando. Então, as pessoas não têm a noção, o carinho que o cardeal Ratzinger tinha ao trabalho. É que isso aí, infelizmente, são coisas que coloca-se na mídia, mas não é uma verdade, tá? Assim, pelo menos que eu saiba. Né? E realmente, só que eu digo para você, em 2010 não foi bom esse prêmio para mim, não. Eu vou contar por quê. Porque eu prometi ao Santo Padre. Você sabe que esse trabalho é árduo. E quando eu recebi, em 2010, o título de evangelizador, que é o Vantuan, por que não me fez bem? Eu achei que a minha missão acabou. Olha que interessante, Marcos. Um sabotar que não eu achei, é uma coisa que você vai colocando na sua própria mente. Você acha que não. Sabe quando você, poxa, fiz a minha parte, minha missão terminou? Pelo contrário. Hoje, pode parecer estranho, mas Deus permitiu que eu sofresse. Lembra do empurrão a 14 de julho que eu tive? De lá eu pude refletir muitas coisas na minha vida. Bendito empurrão. Nós pensamos, primeiro, não sou eu que fiz, é Deus. Lembre-se, eu não tenho formação nenhuma de comunicação. Padre, você não fez nenhum curso? Nada. O que eu repito, sou formado em educação física, filosofia e teologia para ser sacerdote. Nada mais que isso. E agora, um amor a Deus, um amor à igreja, e tentando falar de coração para coração. Essa linguagem, levar a pessoa a compreender a importância da fé. Aconteceu que o perigo dos títulos, né? Quando você recebe alguma coisa, aquilo, não pelo título em si, mas pelo achar que minha missão acabou. Não acaba nunca. Isso aqui é uma passagem. Quando eu compreendi isso, por isso, Marcos, aí que está principalmente dos 2 anos para cá, agora com as redes sociais, que era uma área que eu não entrava e que eu fiquei impressionado como ela é fundamental. Aliás, tudo, desde a rádio, que eu sou apaixonado por rádio, através da TV e as redes sociais. Desculpa já adiantar um pouquinho, mas só para você entender, é um modo de como atingir as pessoas. Eu não posso esperar que a pessoa venha até mim. Eu tenho que ir até ela. Essa era a ideia de São João Paulo II, e com ardor missionário. Eu não posso perder nunca esse ardor. Sem ardor, você não faz nada. Isso é maravilhoso. Você pensar
que se eu pensar que em 2010, quando teve esse prêmio, nem existia rede social, certamente o seu alcance naquela época era muito menor do que o seu alcance hoje. Você vê o quanto deixaria de ter feito, né, se achasse que aquilo é o máximo, né? O máximo não chegou ainda perto, não é isso? Não, e não é, como colocar, não sou eu. Eu creio em Deus. Não existe coincidência, mas providência. Tá? Na providência divina que eu sou carregado. Lembra que eu usei o termo melhor, formiguinha de Jesus? Eu quero estar nessa sintonia. Eu vou usar uma comparação. Eu perdi o foco. Muitas vezes, sabe quando você recebe uma coisa, você acha, por que eu perdi o foco? Porque, eu volto a repetir, quando você acha que terminou a sua missão, você perde, a palavra em português, já viu a palavra aposentado? Quando você usa a palavra aposentado, parece que você é colocado de lado. Não, eu gosto da palavra em espanhol, jubilado. É um júbilo. Eu completei 25 anos de sacerdócio ano passado. Então, eu confesso a você, estou falando da minha alma, para mim é o meu primeiro ano de sacerdócio, porque estamos no novo. Marcos, até a vacina vir, nós estamos no novo. É verdade. E olha que, como Deus tem seus planos, porque eu sentia no meu coração, no ano passado, sem saber da pandemia, a importância de usar as redes sociais. Então, das missas sendo presenciais, mas também com as redes sociais. Quem imaginava? Que isso me ajudou muito. A pandemia foi uma bênção, entre aspas, entende o que eu vou falar, porque fez com que pessoas que não iam à igreja começassem, sabe aquele marido que não quer saber na igreja, aquele filho jovem que está afastado, não tem o que fazer, vai lá, vai ligar, aí escuta, percebe, aquela mensagem vai tocando, né? E eu vejo isso como um momento muito especial. Então, essa pandemia é um novo, e nesse novo nos abre um diálogo para poder falar sobre fé e do amor de Deus. Muito bom. É verdade, realmente. As pessoas não somente têm essa facilidade agora para receber em casa essa informação, né? Então já diminui a inércia, mas também eu acho que uma coisa que o senhor pode falar é o quanto um acidente desse, uma pandemia, faz as pessoas refletirem sobre os principais valores da vida, né? E aí a religião aparece como algo mais importante. Sai a nuvem da frente, ela consegue ver melhor o que é importante. O que o senhor acha disso? Esse é o meu papel. Detalhe, você está gravando isso? Sim, depois sim. Me cobre daqui 2 anos. O que eu vou falar é muito sério. Porque eu digo isso pelas pessoas que acompanham nas redes sociais. Tá? Face, Instagram, Twitter. Nós estamos vendo várias pessoas, por causa da quarentena, que já se tornou centena. Para ser honesto, onde eu estou aqui agora, já são 8 meses, 4 dias, que esse é um lugar que eu tenho um programa que eu faço com o coração aberto, que é a bênção que eu dou, e aqui tem um programa da rádio. Então, 8 meses e 4 dias. É um período enorme. E nesse período, como eu passei por depressão, eu sei que o isolamento não é fácil. Então, como você levar a pessoa Só que o isolamento, para mim, a depressão, me fez esse refocar em Deus. E as redes sociais me ajudam a poder conversar com muitas pessoas. E uma palavra que eu achei fantástica na rede social, eu sempre admirei a partilha. Acho lindo quando a pessoa, e sempre no século passado, para mim eu trabalhava a partilha. O que eu aprendi nas redes sociais, principalmente, foi a palavra compartilhar. Exemplo, como é lindo, eu tenho um alimento, um almoço, eu vou e divido, partilho com aquele que não tem. Agora, Marcos, é diferente. Eu não vou partilhar, eu vou compartilhar. Eu vou chamar a pessoa e vou comer junto. É uma comparação para que você compreenda a rede social como eu a entendo. Muitos chegam, mas a rede social é mal, ou a internet faz mal. E eu explico para as pessoas. A faca na mão de um assassino mata. A faca na mão de um médico salva. Qualquer instrumento depende de quem o usa. Lógico que você não vai dar uma faca na mão de uma criancinha, porque ela não vai se machucar. Mas tem que saber. Então, os instrumentos e o modo de ser usado. Como ele é usado. Muito bom. Muito bom. Um outro ponto aqui, complementando,
a pandemia criou muito problema, a gente tem que saber passar por isso. E o senhor, além de ajudar as pessoas com a sua visão, seu ensinamento, compartilhar tudo que o senhor pode dar, o senhor também, pelo resultado, né, dos CDs, livros, etc., o senhor consegue arrecadar muito para a igreja. Aí eu já soube, né, que o senhor doa tudo para a igreja, né, que o senhor faz isso realmente para ajudar, o que é um mérito enorme. A pergunta é, o senhor participa da decisão, assim, como usar esse dinheiro, como que vai ser a melhor maneira de empregar o resultado desse seu trabalho? A minha meta, o meu trabalho e meu foco é estar evangelizando. Então, procurando, entendi o que você está colocando, mas entenda, eu não estou preocupado. Vou dar um exemplo para você que é muito sério. E como sacerdote, eu me lembro num velório, que agora não dá para ter velório, você sabe que é complicado, mas com quanto eu podia, né? Nesse período de pandemia não dá. Eu fui no velório, tinham 12 pessoas. Ok, Marcos? E interessante, eu estou com um amigo meu, Chicão, que quase foi embora com a pandemia. Graças a Deus é um milagre, e sobreviveu e tá vivo aqui, mas um dia, não posso dizer, mas ele estava comigo, um amigo, e lá comigo eu falei, Chicão, dá uma olhadinha, que quando eu fui para uma pessoa, só que as pessoas me conhecem, padre, por favor, você não pode ir, acabei indo nos 12, tá? Até um não era nem católico, mas tinha um familiar, pediu oração, eu fui. E passando nos velórios, eu percebi um velório, uma frieza, Marcos, mas uma frieza. E eu falei, Chicão, depois, como eu estava indo nos outros, dá uma olhadinha o que está acontecendo. Marcos, as pessoas já estavam brigando pela herança. Nós estamos num mundo que as pessoas ficam tão presas. Olha só que absurdo. O pai deixou para os filhos, eles estavam brigando. Então, aquele clima frio. Sabe, você vê que, então, quando a pessoa coloca coisas na frente, é a prioridade. Qual é a minha prioridade? Esse é o segredo. Qual é a prioridade? Por isso que já são 26 anos trabalhando nessa missão. Minha prioridade é a evangelização. Quando você tem isso, isso é importante. E de um modo especial, por que as redes sociais? Porque eu vejo a importância de falar com o jovem. De muita informação, pouca formação. Como levar isso. E detalhe, e muitas vezes no menos é mais, como eu falei. O que esse menos é mais? Marcos, eu estou aprendendo, tenho que aprender muito. Muitas vezes o silêncio não é covardia. Vou repetir, o silêncio não é covardia. Pelo contrário, é sabedoria de quem tem intimidade com Deus. Tem momentos que é melhor você falar menos, esperar a hora certa, e aí você fala, que aí você vai tocar a pessoa. Quantas amizades você perde? Porque você perde a prioridade. Minha prioridade, repito, é evangelização. O resto é passageiro. Tudo passa. O que não vai passar é o amor. E isso que para mim foi importante de trabalhar do fundo da minha alma. E continuo e quero continuar trabalhando. Lembrando que a cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6, 34, é um versículo que mexe sempre comigo. A cada dia basta o seu cuidado. Quando eu começo a pensar demais, eu falo, opa, pare, amanhã, seus problemas. Hoje, estou aqui com vocês, que alegria poder estar de todo o coração falando com vocês. Muito bom. Sobre esse trabalho todo, assim, uma coisa que se destaca muito é o uso da música, né? Que você consegue dar uma energia, consegue passar uma mensagem. Como é que a música apareceu na sua história? Porque pré-vocação você não tinha uma relação com música, né? Como é que foi isso? Eu recebi uma graça primeiro de Deus e até meus 12 anos, Deus me livre. Afinação, eu não fiz aula de canto. Eu recebi aí é uma graça divina. Fui saber, as pessoas estavam preocupadas com o meu ouvido, porque você já viu música, músico, um começa a guitarra, aí ele aumenta, o outro vai, coloca mais alto, o outro coloca mais alto. Quando você vai ver aquilo, eles estavam preocupados com a minha audição. E eu fui fazer um exame, eu tinha 34 anos. E eu fui na fono, e no exame que foi feito, e ela me disse que eu recebi um presente. Eu tinha chamado ouvido absoluto. Foi aí que eu descobri por que eu dormia, qualquer coisa me desperta. Então, foi até um detalhe que me ajudou até para dormir melhor. Então, foi esse presente. O exemplo,
qualquer instrumento que está fora, eu consigo já perceber, já dou uma pequena olhadinha, a pessoa está fora. Né? Então, eu percebi que a importância na música, sempre para mim, eu não quero cantar, eu quero levar os outros a cantar, porque eles participam. Então, mais do que cantar, mais do que ter uma música... Agora, eu estou com um violão, a pandemia tem feito isso, em um carrom. E que benção, porque você vê um instrumento tão simples, mas o povo cantando. E assim foi todas as gravações, eu sempre fiz questão de ser ao vivo, porque você vê a participação das pessoas. Então, isso não tem preço. Ver uma missa, eu tenho um amigo meu que ele diz, com todo respeito, entenda o que eu vou falar, amo o gregoriano, amo outras missas, uma importância de ir numa Santa Ceia, entenda, parece que tem missas que você vai lá, a pessoa não está celebrando, ela está de corpo presente, mas a mente está ausente. Como fazer a pessoa de fato estar participando? E a música é fundamental, o cantar ajuda, e aí você consegue falar com o coração da pessoa. Muito bom. Eu queria, isso aqui, essa live, ela vai virar uma série, né? O título desse capítulo vai ser Padre Marcelo Rossi influenciando a história. Então, estão todos convidados depois para assistir com calma. Mas eu quero lembrar que o Padre Marcelo, ele está concorrendo ao IBEST. Ele é um dos 3 finalistas pelo voto popular, junto com o Padre Fábio de Mello e com o Pastor Cláudio Duarte. Todos muito conhecidos, realmente pessoas exemplares. Minha pergunta, Padre Marcelo, você conhece bem, é amigo dos outros, assim, ou são conhecidos? O Padre Fábio eu conheço. O pastor Cláudio Duarte eu também não conheci pessoalmente. Mas minha missão, volto a repetir, nossa missão é essa comunicação, de levar a esse diálogo. O que mais me preocupa, e eu vejo, não sei se você concorda comigo, 2 frases perigosas. Aliás, 2 frases não, 2 palavras. Fanatismo e ideologia. Quando você cai na ideologia e no fanatismo, você perde a coisa mais bela que estamos agora, que é a conversa, o diálogo. Então, quando você consegue estabelecer isso, parabéns a ambos pelo trabalho e outros que estavam lá. Né? E detalhe, aqui não é uma concorrência, aqui é um agregar, é uma soma. Acho isso que é lindo. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho. Antes, eu queria falar que as pessoas conhecessem um pouco dos seus gostos pessoais, né? Que todo mundo admira tanto o senhor. E eu fiquei muito impressionado, né? Assim, quando eu li num lugar dos seus gostos musicais também, né? Então, são gostos, vamos dizer assim, normais de uma pessoa com uma cultura, assim, de... Ei, porque eu sou normal? Eu sou normal. Essa brincadeira é justamente o ponto, né? Porque apesar dessa vamos dizer, essa missão e do que o senhor faz, o senhor é uma pessoa normal, entendeu? O senhor gosta de música, gosta de comida, gosta de passear. Então vamos falar para todo mundo, para compartilhar aqui os seus gostos, para todo mundo se identificar com o senhor. O que seriam, por exemplo, os cantores favoritos do senhor? Nossa, agora você vai me colocar numa situação que aí eu vou explicar uma outra coisa. Você já percebeu que me questiono muito? Por que nas redes sociais, no Face, no Instagram e no Twitter, você já percebeu isso? Que eu só sigo uma pessoa? Ah, entendi. Tá bom. Então vou perguntar uma outra coisa que pode... Não, entendeu? Porque eu vou falar até por quem? É o Papa. Porque senão, eu sou amigo de todos. Se você perguntar, se eu falar por que pareça, eu sou amigo mesmo. Nesse trabalho de evangelização, que eu entrei no mundo laico, eu fui conhecendo e converso com eles. E eu trabalhei nos bastidores. Então, de conversar, conhecer. Então, isso é uma alegria, poder saber. Imagina, se eu tiver que seguir um, eu vou ter que seguir todo mundo. Então, eu sigo o Papa. Tá entendeu? Bom. Entendo perfeitamente. Menos é mais, a sabedoria que vai caminhando. Então vamos perguntar uma outra coisa para as pessoas poderem imaginar, te convidar um dia para almoçar. O que o senhor gosta de comer? Até eu descobri que o problema de pressão que eu tenho alta, eu tive que tirar o sal da minha comida. Você acredita? Não foi fácil. Estou com 53 anos e não sei se foi a depressão que colocou, mas a pressão alta. Então, mas eu sou pizza. Meu Deus, pizza sou apaixonado. Massa, italiano.
né? Mas eu tive que me reeducar. Então, eu tive que fazer uma alimentação, né? Na depressão, você acredita que eu cheguei a pesar 60 quilos? Nossa, o senhor é alto, Então, né? eu tenho 1,95 m. Hoje eu estou aqui com 100 e poucos quilos. Mas eu lembre-se, eu era um atleta. Eu fazia musculação, era professor, me formei, cheguei a dar aula até em academia, e Deus fez o chamado. Né? Mas eu amo fazer exercício. E eu faço hoje a calistenia. O que é calistenia? Exercícios que você, ainda mais agora, que não, você pode fazer em qualquer lugar. Barra, flexão, então coisas assim. Não esqueça que fui ex-militar, né? Então, eu trabalhei muito a parte física. E isso me ajuda, porque uma das coisas que eu acabei relegando, e aqui fica uma dica, não dá para dividir física, psicológica e espiritualmente. É um tripé, um tripé. Então, quando eu comecei, se eu esquecer do meu físico e não cuidar, ele vai cobrar. Tá? A mesma coisa, a pessoa fica, o culto do físico, que eu vivi isso até os 23 anos, o que acontece? Vai cobrar. Então, vai ter um desequilíbrio. Como é importante? Então, se cuidar fisicamente, agora eu estou me cuidando, e ao mesmo tempo, não esquecer o foco, que é a oração, porque aqui para mim é uma missão. Estou com 53. Marcos, uma curiosidade, quantos anos nós somos? 57. Estamos quase a mesma coisa. Somos jovens. Eu brinco sério. Juventude acumulada. Meu Deus, coisas que nós que somos a juventude acumulada. E vivemos tantas coisas. Mas como é importante não perder esse ardor da vida. Eu tenho uma frase que eu tenho levado no meu coração muito isso. Como você está? As pessoas sempre perguntam para mim. Por sinal, já que você fez, eu vou aproveitar também, por favor, água que faz bem para a saúde da pessoa. Voltando. As pessoas perguntam como você está. Hoje eu estou melhor que ontem, buscando melhorar o amanhã. Marcos, se as pessoas entenderem, vou repetir devagar. Como você está, padre? Hoje eu estou melhor que ontem, buscando melhorar o amanhã. E aí, por isso, redes sociais, por isso esse ardor de poder compartilhar esses momentos de oração, esse momento desse diálogo, de falar um trabalho que começou, a importância não dá, eu amo a rádio, a TV, está em todos os meios, no site, que você não pode esquecer a força que é o site, continuando, e as redes sociais, então elas são importantes, tudo agregado e por um objetivo, de levar a palavra, de ir até as pessoas. Muitos não vêm, nós vamos até eles. Muito legal. Uma curiosidade aqui, porque eu soube que o senhor fez missas, assim, gigantescas, eu li uma no Interlagos, achei até que estava errado, 2 bilhões e 400 mil pessoas, é tanta 3 gente. milhões, foram 3 milhões. Mais do que entenda, não a gente vai para uma parte, mas não cabe. Foi ao longo, né? Porque passou ao longo do dia mais de 3 milhões. Uma coisa mais que o Réveillon do Rio de Janeiro, imagina, né? Mas uma coisa que eu confesso a você, não é fácil. Quando eu descobri que qualquer coisa que acontecesse, a culpa seria minha. A responsabilidade é muito. Graças a Deus, o milagre aconteceu, nunca aconteceu nada. Nada, olha que coisa. Sabe uma das maiores emoções? Eu estava no campo Interlagos, imagina aquilo lotado, foi no ano 2000. E eu fiz uma coisa que é a coisa mais difícil. Eu pedi 1 minuto de silêncio. Marcos, olha, eu falo agora, eu fico até arrepiado. Você escutava o vento. Você sabe que você vê uma multidão, não dá para falar, um silêncio absoluto. Então você vê que a importância, a mística da oração. Não perder isso. É o que eu peço sempre a Deus. O meu foco é nele. Porque aí você consegue se comunicar com os olhos, com o coração. Porque muitas vezes a palavra entra para o ouvido e sai pelo outro. Mas como você falar com o coração. É o que eu peço sempre a Deus. Muito bom. Eu queria finalizar com uma última pergunta. Qual é o sonho do Padre Marcelo? O que ele quer agora? Cada vez mais, eu peço a Deus que as pessoas mantenham esse diálogo aberto, saiam de serem polarizadas.
Nós estamos num mundo polarizado. A pessoa, quando ela se polariza, ela não dialoga. Que possamos estar abertos, e abertos sempre ao amor. O que vou levar para o céu, tem uma passagem que Senhor, eu fiz milagres em teu nome, curei em teu nome, eu fiz, Senhor, Senhor, vem aqui, ele vai dizer, não te conheço, porque são as obras de misericórdia, são as pequenas coisas, no menos é mais, isso que vai me levar para o céu, não ser desse que vendi, nem isso, nem aquilo, esse encontro com Deus é o amor que eu estou tendo por aquele mais próximo, isso é eu e ele, é uma coisa que deve ser compartilhada e ensinada. Muito bom. Amém. Amém. Vamos terminar com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De repente você está me acompanhando agora, passando por um momento depressivo, um momento de medo, medo da morte, medo do que virá pela frente. Senhor, eu peço nesse momento a graça da prudência sempre e a sabedoria de muitas vezes silenciar, que não é covardia. É ao contrário, é intimidade com Deus. Eu peço a tua santa bênção, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou dono da verdade. Uma das coisas que eu quero aprender, eu estou aberto. Aqui nesse mundo, nós somos eternos aprendizes. Quem se julga o dono da verdade está perdido. Porque a verdade para mim, eu amo, é Jesus. Em busca dele. Obrigado, Marcos, e a todos que estão acompanhando. E é lógico, eu tenho uma mãe, que é Maria. E com certeza que me acompanha todo dia. Quanto mais estou com Maria, mais eu sou de Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Padre Marcelo. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Amém. Até logo.